Bom dia, olá meninos, meninas, mais uma vez. Nós agora vamos fazer a resolução das 5 questões, né, do último questionário de Sociologia. Questões essas do referente às turmas do primeiro ano, tá? Primeiro A, primeiro B, C e D. O termo que eu coloquei, seguindo, né, dando seguimento ao plano de ensino de vocês, foi o tema cultura, né, que é um tema muito amplo, muito vasto, de muitas abordagens. E aí eu busquei questões, inicialmente, já que a gente ainda vai dar seguimento, dar continuidade a esse tema, questões que fossem bem de início, bem introdutório, tá? Claro, trazendo alguns tipos para a gente discutir aqui. Então, nessa primeira questão, é uma questão do Enem, né, como vocês podem ver, de 2013, que fala sobre a questão de gênero, né, de gays, de posicionamentos desse gênero diante do atual contexto social, né? E aí coloca-se uma questão, um trecho, inclusive, da revista Época, no qual traz um exemplo de gays, né, tanto homens como mulheres nos Estados Unidos, que são mais limitados no sentido de quê? Limitados no sentido social, onde eles colocam que poucos deles ocupam posições de poder, ainda sofrem preconceitos, ainda sofrem discriminações, que não só no contexto americano, mas a gente sabe que no brasileiro também isso acontece em demasia, né? E aí ele traz esse exemplo dos Estados Unidos, a condição dessa transformação, dessa condição de fato que são colocados os gays, né, lésbicas no mundo inteiro. E aí ele pede para que seria que tipo de condição necessária seria essa, né, diante de uma dimensão política para que seja transformado, ou seja, que postura deveria haver em contrapartida. E aí, no caso, seria a ampliação, o item A, ampliação da noção de cidadania. Ou seja, ser cidadão é você cumprir com seus direitos e com seus deveres. E isso não limita a ser apenas heterossexual. Em uma sociedade onde a gente passa por constantes modificações e a gente se depara com essa diversidade de gênero, por que não estender a cidadania a eles também? Tá? Então, na primeira questão, o item correto é o item A. Na segunda questão, a gente traz aí um exemplo a nível de Brasil, exemplo mesmo nacional, sobre a questão dos bailes funk, né? Muito comum aí no cotidiano de vocês, que é muito recorrente nas favelas e nas comunidades. E aí ele traz o exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo, lógico, né? E aí como sendo colocando o baile como um espaço de lazer, como um momento de entretenimento para aquelas comunidades, né? Tão carentes, já tão oprimidas. E aí ele coloca a indústria fonográfica, a própria representação do baile funk, dos compositores das letras. E aí ele pede, no final, sobre a presença da cultura hip hop no Brasil, que não deixa de ser um movimento que também vincula-se ao funk, né? Afinal de contas, são movimentos que nasceram e ganharam força nas camadas mais baixas, né? Não foi na elite, foi realmente nas camadas populares. E aí ele pede para se caracterizar a presença da cultura hip hop no Brasil como uma forma de afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Se você analisa uma letra de uma canção de hip hop, por exemplo, ele vai tratar justamente dessa questão da identidade, né, do lugar, do pertencimento dessas pessoas que moram em comunidades mais pobres, né? Bem como retratar o modo de vida, retratar os hábitos, retratar os costumes, expressar de uma forma ampla a cultura desse povo, né? Então é a questão de identidade, é a questão de pertencimento a esse espaço, né? Então a gente coloca aí na segunda questão como sendo o item D. Na terceira questão, a gente vem novamente aí para a sociedade de consumo agora, tá? A gente sai um pouco desse viés cultural e a gente entra na sociedade de consumo, né? E aí é um trecho, um fragmento do sociólogo Bauman, onde ele diz que a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade de excesso e de fartura, né? Portanto, de redundância e do lixo. Na questão onde ele coloca principalmente o fato de hoje lança-se um determinado produto, digamos um smartphone, por exemplo, daqui a um mês um outro é lançado, ou seja, esse que foi lançado hoje já fica obsoleto, já cai em desuso. Então, o marketing, a propaganda, incentiva bastante essa sociedade de consumo, que é a sociedade que a gente
indiretamente, consciente ou inconscientemente, participa, né? E aí ele pede para que seja feita uma assinale a alternativa correta de acordo com esse fragmento dele, que é justamente o que corresponde ao item D, onde ele coloca a obsolência acelerada dos produtos é marca desse momento. Professor, o que seria obsolência? É justamente o fato daquele determinado produto tornar-se obsoleto, tornar inútil, cair em desuso, ficar fora de moda, já não servir mais. Então, o celular, o smartphone, eu sempre costumo usar nas minhas aulas, vocês devem recordar, que é o símbolo do consumismo, né? Do ato, do fato de ter uma necessidade, né? Às vezes o seu celular está funcionando direitinho, tudo ok, mas saiu um modelo mais recente, então você precisa ter aquele celular mais recente. Então o seu, em perfeito estado de uso, acaba ficando obsoleto, caindo em desuso. Então essa é uma característica que se relaciona diretamente com esse perfil da sociedade de consumo. Que na quarta questão vem reafirmar, onde a gente tem nessa imagem um código de barras, onde como se essas mãos representassem a sociedade, está presa. Ela está presa a barras, ela está presa a números, ela está presa ao que a propaganda, o que o marketing nos coloca na maioria das vezes, né? E aí ele vem e pede para fazer uma analogia, uma relação dessa imagem. O que essa imagem nos traz? É justamente o que diz o item C, a sociedade de consumo. É essa necessidade de compra desenfreada. Há inclusive pessoas que são chamadas até como precisar fazer uma determinada terapia, precisar ter um certo cuidado, para que não consuma de forma compulsiva, ou seja, de forma exagerada, né? Então, essa imagem claramente resume o que nos diz o item C, que é a sociedade, tá? E, por fim, a quinta questão nos coloca aí, ela traz mais uma vez a música, né? A música como um dos principais pontos da cultura de um povo, de uma nação. E aí ele traz a questão da cultura popular, né? Da cultura nacional, erudito. O que é cultura de massa? O que é cultura de elite? Isso também vai muito da concepção de quem vê. E aí ele pede o item incorreto, né? O item incorreto é o item A, onde ele diz a música sertaneja do interior do Brasil e dos ditos samba de raiz, ou seja, samba de fato mais como é que eu posso dizer, mais original, aquele samba mesmo, que não é o pagode, que não é o samba, o brega funk, que não é o samba reggae, que não é o samba essencialmente, né, dentro da caracterização do ritmo mesmo, né. Dos morros cariocas são expressões típicas da cultura de massa. Eles são, sim, da cultura de massa, mas eles também se expandem a uma cultura que pode ser caracterizada como erudita, por exemplo. Quem a Cartola, por exemplo, foi um grande compositor do samba, caracterizado como samba de raiz, que faz parte das culturas de massa, mas ele também chegou às elites. Grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque, Caetano Veloso, têm como referência Cartola, né, dentro da sua obra. Então, é como se a cultura de massa perpassasse, chegasse até a cultura mais de elite, ok? Então, a gente finaliza aí as 5 questões de sociologia de ciências humanas do último questionário.